É, tô no digital. Ao vivo. Boa noite, gente. Sexta-feira chegou. Chegou o dia da gente se encontrar aqui para falar sobre gênero, numa conversa descontraída com essas mulheres poderosas aqui. Semana passada falamos sobre mulheres no poder, né? E trouxemos aqui nada mais, nada menos do que mulheres poderosas, né, mulheres que dentro da sua vida, da sua perspectiva, estão sempre fazendo, né, suas triplas, quádruplas jornadas, né, mulheres que estão no fronte de batalha. Nossa. Todo mundo concordando aqui, a gente estava conversando nos bastidores, né, falando aqui das 1000 coisas que fizemos no dia de hoje, né, e é um prazer estar aqui com vocês. Antes de mais nada, a gente cumprimenta aqui, né, as nossas convidadas. Então, boa noite, professora, doutora, né, Denise, a gente chama doutora porque são advogadas, né, temos 2 advogadas aqui, né, mas num processo de formação. Tatiana, boa noite, né, anfitriã também aqui da casa. Buenas noites, estamos aqui pedindo vinho, então, num erro de comunicação. O que foi, Raniele? Mas vai dar boa-vinda. Enquanto você pede o vinho, eu vou apresentar as nossas convidadas. Vai lá, coisas que acontecem. Olha só, então hoje a gente tem aqui essa linda que, além de, né, professora na graduação do Centro Universitário Unialf, da Uni Goiás, né, professora de Direito Civil, de Processo Civil, de Prática Jurídica e Direito Administrativo. Ela é advogada, é mestranda no Programa de Direito Constitucional Econômico da Unialfa e é também especialista em Direito Processual pela Unisul, né, é graduada em Direito e também coordena um grupo de pesquisa sobre constitucionalismo, não é, professora Denise? É isso aí, obrigada, Anne, uma delícia estar aqui com vocês. Eu acho que a melhor coisa do meu Lattes não está aí, né? Que são os amigos lindos que eu tenho, que me convidam para uma sexta-feira à noite com vinho. Eu acho que essa é a melhor parte que não vai para o Lattes. É verdade. Eu acho que isso. devia ter um espaço no Lattes para a gente colocar a nossa rede de comunicação. Isso traria confiabilidade para esse profissional. Se ele colocasse lá as redes de relacionamento, a gente ia entender se ele é de verdade ou se ele é fake. Sim. Eu concordo com você. Lattes, né? Vocês já pensaram, gente? E continuando, então, com as apresentações, temos aqui, então, a doutora, né, a professora Maria Isabel de Melo Oliveira dos Santos, né, o nome dela já é poderoso, chega chegando, né? Que é graduada em Direito pela Universidade Federal de Goiás, é especialista em Direito Civil. Muito, é da realeza. Especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Salgado de Oliveira, é mestre em Direito Agrário pela Universidade Federal, é a coordenadora do curso de Direito do Centro Universitário Alves Faria, é advogada atuante nas áreas cíveis e trabalhista, é autora da obra do Manual de Direito Civil pela editora eu não sei falar o nome dessa. Juspod. Eu não sei. Juspod. Ah, tá. É porque está aqui no escalador que está errado. Professora de Direito Civil do Trabalho, né, tendo atuado na graduação e pós-graduação em preparatórios, é coordenadora, né, e eu tenho o maior orgulho de dizer, né, junto comigo, nós fazemos esse trabalho aí muito prazeroso, muito gostoso, né, do grupo de pesquisa de História do Direito das Mulheres e de Gênero pelo Centro Universitário Alves Faria, e ela é conselheira da Ordem de Advogados do Brasil Seccional Goiás e também doutoranda, né, em Direitos Humanos. E o melhor de tudo, como disse a Denise, né, é minha amiga, é nossa amiga. E a gente chama ela de Dedéu. Eu sempre falo, né, gente? Nessa vida a gente não precisa ter nada, só amigos. Então, pronto, você tem tudo resolvido quando você tem amigos, né? Obrigada, meninas, pelo carinho. Obrigada pelo convite. Maravilhoso estar aqui com vocês. Se a gente não pode ir para o bar, a gente vai para a live, né? Sim. Tchim, né, meninas? Tchim. Gente, deixa eu só fazer uma interrupção aqui. Eu não estou conseguindo... Você está conseguindo visualizar quem está entrando? O meu não está... Não está. Sim, aí eu quero até... vendo. Sim, nós já temos alguns membros do canal aqui. Quero aproveitar... Não, deixa agradecer.
peraí, antes de você agradecer, eu quero dar parabéns para uma moça hoje que está aniversariando o nosso Feminivinho. Feliz aniversário, dona Anne Caroline. Ela estava morrendo de medo de falar para ela na live. A gente não podia passar em branco, né? Você faz parte de toda a nossa trajetória, tenho certeza dessas mulheres maravilhosas. Fala aqui em nome de todas nós. Parabéns, Vitória. Você sabe que sua trajetória ela é empoderadora. Eu sou mais que testemunha, eu sou uma grande amiga do seu lado. Você tem muito para crescer, muito para brilhar e que seja sempre vida e luz na sua vida. Eu te falo de todo o meu coração. Meus parabéns, minha querida. De todo mundo que está aqui. Amém. Feliz aniversário. Obrigada, amiga. Não chora. Oh, gente. É uma delícia estar aqui nesse dia comemorando uma vida do Tá difícil a gente não chorar, né? Porque... Parabéns, gostosa! Uhul! Oh, meu Deus. Depois dessa homenagem, vamos voltar para a live, porque eu sei, eu não estou conseguindo ver, mas desde já eu já agradeço a presença também, de todo mundo. Eu esqueci que você ia falar, enquanto isso eu estou tentando ver como é que faz. Qual botãozinho que eu aperto para ver o povo? Primeiro eu quero agradecer, né? É impossível a gente não se emocionar, porque estamos todos, né, há mais de um ano já, né? Não, vai fazer um ano que estamos nesse isolamento, nesse vai e volta, né? Essa vontade de estar. Vocês que estão aqui na live comigo são pessoas que eu sempre abraço muito, né? Então tá fazendo uma falta enorme. E esse aniversário especial, assim, em especial, sem poder abraçar, tá sendo punk, né, gente? É difícil, são pessoas que eu amo muito, mas ao mesmo tempo eu tô me sentindo hoje muito especial pelo carinho que vocês me demandam aí, pelas mensagens, né, a Bebel até falou, não vou nem te ligar porque eu vou chorar, né, porque a gente sempre chora, a Bebel chorou, né, eu também sou, então a gente já faz assim, mas muito obrigada. E eu quero aproveitar e agradecer também, né, aos alunos do Centro Universitário Alves Faria, que estão hoje aqui, os alunos do Direito, né, estão em peso aqui para aprender com essas duas mestras aqui de Direito da Família. Eu vou falar Direito da Família, porque eu aprendi agora esse termo, né, que foi usado a professora Denise estava me ensinando, que eu achei ótimo, muito mais inclusivo, né, inclui mais famílias aqui. Então, quero agradecer todos os alunos que estão presentes, né? Lembrando vocês de fazerem relatórios, porque a gente também está preocupado com horas complementares, né? Então, olha só, TV Resistência Contemporânea, Feminivinho e Unialfa fazendo uma parceria para ajudar vocês aí nas horas complementares. Aí o bicho pega. Você consegue ver, Tati? Quer cumprimentar o pessoal pelo nome? Quero dar boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos, estou com uma super especial aqui, Gil Valber sempre, Pedro, Jorge, tem um monte de aluno seu aqui hoje, gata. Tudo te parabenizando. Eu vou colocar os nomes aqui na tela, porque aí você vai vendo na ordem que apareceu aqui, desde o primeiro. Quantos pontos, tal, pá. Não, mas tem um especial aqui, a Célia. Lorena chegou, boa noite, meu anjo, querida, meu coração. Já aperta o botão, deixa seu like, vira membro de preferência, tá? Não vale nem uma cerveja que a gente toma na segunda-feira, por favor. Essa aí tem que doar, que é amiga mesmo. A amiga é obrigação. A Célia Mari, que é uma grande parceira aqui, sempre junto, eu estou lá no blog da Cidadania, ela sempre dando essa força aqui para o Feminivinho, junto com o TV Resistência. Mas eu acho que a gente entra no assunto logo, né, porque tem um monte de gente. Primeiramente, gente, prazer enorme. Bebel, assim, já estou íntimo, né? Bebel, bem-vinda, que é a Resistência Contemporânea junto com o Feminivinho. Bem-vinda também, Denise, a primeira vez que a gente se fala, mas se é amiga da Anne, a gente já tem uma grande referência. E, assim, eu venho aqui, assim, eu falei que eu venho mais para bisbilhotar, né? Eu não tenho autoridade da fala, muito pouco, conheço pouco, mas a gente, por ser mulher ou ser mãe, ser pai, a gente, querendo ou não, a gente carrega um pouco de experiência desse olhar. E uma coisa assim que me chama muita atenção, eu vou falar só um pouquinho da minha história, se eu fiz a loucura de largar o direito no 7º período, né? Onde todo mundo quer me matar por isso. Assim, eu comecei a ter tudo, mas a gente não me identifiquei, e fui para o curso de História, sou super realizada com isso, ponto.
Mas a área do direito de família era uma área assim que eu achava, e eu vejo isso até hoje, né? Eu tinha um olhar muito, e eu não sei se essa perspectiva é só minha, me corrijam, por favor, se eu estiver errada. Uma área muito conservadora, a gente sempre vê o direito como uma ciência muito conservadora, muito rígida, muito dura, que não acompanha as modificações comportamentais, as revoluções sexuais de gênero. E a área da família, pelo contrário, né? Ela é totalmente ela acompanha toda uma dinâmica social, a gente vê aí o próprio conceito de família no novo Código Civil, no novo Código de Processo Civil, que é uma revolução dentro do campo da linguística e do campo legal para a gente. O conceito de família hoje ele é mais abrangente, ele é mais plural, ele é até único, muitas vezes, assim, você ser sozinho é ser família, você morar sozinho e ter um cachorro, o direito te garante isso, o direito que você tem uma família, então quebra esse estereótipo da a gente achar que o direito é apenas uma ciência conservadora, né, pesada, que defende somente questões já padronizadas na sociedade. Aí eu gostaria de saber um pouco de vocês, como é que vocês enxergam a trajetória desse conceito, se ela está relacionada com as demandas sociais, desde gêneros, desde as pautas LGBTQIA+. Explica aí pra gente. Eu não sei quem é primeiro, gente. Se é par, se é ímpar, se vai para Bebê, se vai para Denise. Posso? Pode, claro. Tapete vermelho, rainha. Bom, primeiramente eu queria dar um beijo grande em todos vocês, mesmo que remotamente. Carlinha, beijo, minha amiga linda, que está aqui. Todos os nossos alunos queridos, né? Eu estou vendo um monte aqui. Nossa, tem muita gente. Enfim, tem um monte de gente aqui com a gente. Beijo grande para todos os alunos. A professora Carla hoje transmitiria o nosso evento, deve estar transmitindo o nosso evento para os alunos, que ela está falando sobre o divórcio. Mas eu achei muito interessante a fala da Anne, quando ela disse que já conversou até com a Dê sobre a mudança de nomenclatura, até da disciplina. Porque hoje, a primeira coisa que eu digo para os meus alunos quando eu ministro o direito das famílias é exatamente isso. A primeira coisa que a gente precisa é quebrar todos os nossos paradigmas, a gente precisa desprover de todos os preconceitos para entendermos o direito das famílias. Hoje, o judiciário caminhou a passos largos, assim, no que se diz respeito ao direito das famílias. A gente vê um movimento ainda resistente enquanto as relações plurimas, ou seja, né, as relações que acontecem simultaneamente, como a poligamia. A gente ainda tem uma resistência no nosso país sobre esse assunto, mas no mais, o avanço em relação às uniões homoafetivas, a questão da participação dos genitores na vida dos filhos, que é um tema importante, que eu achei que nós vamos tratar hoje um pouco mais profundamente, a questão das obrigações familiares. E eu sempre digo assim, que em 88, com a Constituição Federal, o principal salto foi o artigo 226, porque quando a gente pega o caput do artigo 226 da Constituição Federal, diz lá para a gente assim, a família base da sociedade. Então, a família ela é muito importante para as questões sociais. Tanto é verdade que alguns autores até colocam a família como um direito humano. Já classificam a família como uma forma de direito humano. Então, isso é muito importante para a gente entender como a família traz repercussões sociais, traz repercussões em todas as áreas, né, econômicas, enfim, gente, é muita coisa que o direito das famílias acabam atingindo o indivíduo, né? Ai, você tá um pouco com o direito das famílias. Lá vou lá. Então, gente, eu vou fazer o contraponto aqui, como processualista que eu sou também, né, e a gente, quando trabalha com direito, a gente trabalha com formas de solução de conflitos.
E eu acho que sim, a partir de 88 a gente avançou muito em várias áreas, a gente avançou em proteção, isso que eu falei para a Anne, da gente poder falar hoje direito das famílias e não direito de família, porque não existe uma só família, mas existem inúmeras famílias. Mas ainda enquanto sociedade, por mais que Bebel venha aqui ressaltar lá o artigo 226, dizendo a família é a base da sociedade, a gente tem que lembrar que lá no artigo 5º da Constituição ele vem dizendo todos somos iguais. Então, a gente não pode aceitar que tenha categorização. Então, olha, eu que venho de uma família de pai, mãe, filho, eu tenho um peso, e aí você, que é o monoparental, que aí a Tati com o cachorro dela lá, fala, não, a Tati é uma família estranha. Não, gente, a gente precisa começar a conversar mais e conviver com o plural. E eu acho que a grande questão é a gente tentar, enquanto sociedade, crescer para não judicializar questões de família. Porque eu sempre digo que é um absurdo você submeter um conflito familiar para uma pessoa que não te conhece, que não sabe quais são os seus valores. Esse cara que é o juiz, ele vai ter um contato de meia hora, 1 hora com você numa audiência, e ele vai decidir quanto seu filho precisa para viver, ele vai decidir com quem que o filho vai ficar, ele vai decidir coisas que são próprias de quem colocou essa criança no mundo. Então, acho que a gente precisa cada vez mais crescer enquanto sociedade e tirar de nós essa judicialização da família. Então, por mais que a gente tenha essa proteção garantida na Constituição, a gente tem conquistas importantes no judiciário, mas a gente precisa avançar na proteção da família, não só no campo do direito, mas enquanto antropologia, enquanto sociologia, enquanto psicologia, compreender a importância que a família tem nas suas diversas formas, monoparental, famílias homoafetivas, famílias poligâmicas. Poxa, se o meu vizinho do lado, ele tem lá 3 mulheres e todo mundo está feliz, ok. Se uma mulher tem 2, 3 homens, se vive um relacionamento aberto ou fechado, a sexualidade não pode ser uma questão para ser levada para o judiciário. Eu acho que isso ainda é muito arcaico. Você está debatendo sexualidade e misturando sexualidade com família para levar para o judiciário. Eu acho que a gente precisa avançar nesse sentido. E é uma questão que o próprio Miguel Reale coloca, né, que eu sempre estou trabalhando isso com os meus alunos. Olha, fato, valor e norma, né? Como a sociedade valora os fatos e às vezes, e muitas vezes se nega a admitir coisas que são práticas, né, que são as transformações que a própria Tatiana mesmo estava falando. A sociedade já funciona assim, o direito precisa legislar, mas a sociedade ainda insiste em valorar uma coisa que está acontecendo, mas por bons costumes ou por questões religiosas, né, por questões aí de uma moralidade exacerbada, né, coloca, e isso fica de uma forma que atrasa, né, a justiça para todos aí. De uma forma bem... Deixa eu só fazer um boa noite rapidão aqui, gente. Boa noite, Suzane. Boa noite, Ariadne. Marco Túlio, meu querido, boa noite. Célia Mari faz uma pergunta, gente. Vou jogar a bola toda para vocês, hein? Mas poligamia... antes dela, Tati, tem uma que foi feita aqui antes. Deixa só fazer essa aqui, que aí já engata, porque senão vai mudar muito do assunto, que aí acho que dá... então você anota a outra pergunta, que é da Célia Mari. Beleza, eu estou anotando a ordem aqui, só para a gente não fugir, porque acho que essa de hoje vai bombar de perguntas, né? Meu então, Deus, preparem. Eu estou até com medo, eu estou aqui, ó. Primeiro, só queria registrar o elogio da Kelly. A Kelly disse que veio transferida, né, de outra instituição, está amando todos mesmo à distância, que o quadro docente é maravilhoso. Parabéns aí, né, para nós. E todo mundo elogiando você, Denise, que está muito elegante, é verdade. Mas aqui, né, nós temos uma pergunta. Um pai ou uma mãe que divorciou-se e mora distante do filho, pensei que talvez em cidade diferente, tem direito à guarda compartilhada? Esse é um drama muito frequente, né, penso eu. Sabemos disso, né, Tatiana? Sim. Deixa eu só fazer um registro aqui, que tem algumas pessoas aqui que já ganharam a minha inimizade, né, gente? Porque eu sou geminiana e eu gosto de atenção, e aí só elogiaram a Denise, gente. Quero deixar isso registrado, entendeu? Dedé, você é maravilhosa. Quero morrer sua amiga.
A Bebel... Não, mas tranquilo, o que eu falo é com você mesmo, viu? A Bebel tem uma tática infalível. A Bebel tá com um batonzão vermelho, que aí ela tira a atenção de todo mundo, sabe? Na época do presencial, ela tinha outras táticas que eu não vou contar para vocês aqui, que tem muitos alunos. Mas no virtual, ela tem essa tática. Ela pega um Ruby Rose aqui da NET. Então o problema é esse, é porque hoje eu não tô de batom vermelho. Aí eu pensei assim, eu vou usar essa tática do batom hoje. Hoje ela não me escapa. Gente, isso aqui tá pior que a Lava Jato. Isso aqui tá pior que as audiências da Lava Jato. Misericórdia. Bebel, posso começar aí nessa pergunta? Porque você vai passar com certeza. Técnica. Então vamos Valeu, lá. Yara. Quando todo mundo está dizendo aí, olha, o pai mora numa cidade, a mãe mora no outra, eu acho que é uma questão muito, assim, que está muito presente entre a gente, a questão da guarda compartilhada. Para nós que somos profissionais do direito, isso é muito tranquilo, mas de repente, para quem está do outro lado, tem sempre a sensação que o compartilhamento é o compartilhamento de espaço físico. Criança fica 2 dias num lugar, 3 dias no outro lugar, e não é isso. Quando você coloca um ser humano no mundo, quando você decide ser pai ou mãe, seja por um fator biológico, seja por um fator socioafetivo, seja porque você resolveu adotar uma criança, você se tornou responsável pela vida daquela pessoa. E você precisa compartilhar as decisões da vida dessa pessoa. Então, gente, eu preciso entender qual é a religião que essa criança vai seguir, porque se pai tem uma coisa, mãe tem outra, e cada um vai azucrinando a cabeça da criança. A gente precisa saber qual é a escola, qual é o método educacional. Então, esse compartilhamento não é um compartilhamento de repartir a criança em pedaços. Na verdade, a questão maior aqui é você entender que você precisa ter diálogo, gente. Eu posso não ter uma relação de afeto, eu posso não amar mais aquela pessoa que eu tive uma relação de afeto um dia, mas eu preciso compreender que essa relação ela vai durar até que a morte os separe. E eu gosto muito de contar o meu exemplo e dizer que eu, com o pai da Isabela, eu costumo dizer que nós temos uma sociedade que é para a vida inteira. O nosso empreendimento é uma sociedade para a vida inteira. Só existe... Um dia eu falei para ele, olha, a gente precisa compreender que só existe um jeito dessa sociedade acabar. E a gente não quer que ela termine nunca. Então, a gente precisa se entender, a gente precisa ter respeito, a gente precisa compreender que tudo que a gente vai falar, a gente vai lembrar ainda quando estiver lá na frente, no final dessa nossa sociedade. Porque nós vamos terminar primeiro, se Deus quiser, nós vamos acabar antes dessa nossa sociedade. E aí a Bebel vai vir com aspecto técnico, porque aí ela arrasa. Aí ela arrasa, ela vai falar dos tribunais, das tretas, vai aí. Deixa eu só fazer um link. Primeiro, eu quero dar uma boa noite pro Vilen. Falei que a Tati não aguenta ficar quieta, gente. Eu não dou conta, gente, eu não dou conta. Mas é porque eu sei como é angustiante para quem pergunta isso, dessa questão da guarda compartilhada à distância. É uma experiência minha também, Isabel. Morei longe, moramos em estados diferentes, eu e o pai da minha filha, e foi possível, sim, a guarda compartilhada, tranquilamente, não é uma questão geográfica, não é a quantidade do tempo, é a qualidade do tempo, é a qualidade da educação que se dedica aos filhos. Aí, eu concordo totalmente que a gente tem que ter uma questão, até anotei aqui o que você falou, família... Tirar a judicialização da família, porque a gente sabe, assim, eu falo a gente, no sentido assim, quem tem o mínimo de informação, sabe como é a questão dos processos numa vara de família, que são milhares e milhares, e às vezes por causas, assim, medíocres. Você vai virar um número. Exatamente, às vezes a gente vê muitas vezes a criança virando moeda de troca dentro de uma batalha entre pai e mãe, e que não tem nada a ver com o objetivo do direito da família. Mas aí eu só te pergunto, Bebel, porque é uma angústia, mesmo a gente tentando tirar essa judicialização, a gente sabe que é uma ferramenta de proteção, principalmente para a nossa realidade de mães que ficam sobrecarregadas com a responsabilidade dos filhos. Geralmente são exceções, os pais mais presentes, os pais que se expõem a
educar a gastar na mesma quantidade que a mãe acaba pesando. Isso é um processo histórico, essa maternidade construída, naturalizada, essa maternidade santificada, como se a gente tivesse toda a obrigação moral cristã de criar única e exclusivamente os filhos da quais tanto o pai quanto a mãe ou responsáveis são responsáveis, digamos assim. Então, como é que a gente vê, como você, enquanto especialista, vê essa questão? Desculpa, é minha última pergunta, eu prometo. Brincando, Nath. Eu duvido. Eu também duvido. Acertou! Eu queria... Não tem jeito, a gente acaba sendo técnico e preocupada, porque a gente tem alunos de todos os períodos, pessoas aí de outras áreas assistindo. Eu preciso explicar um pouquinho como é que o Estado vê o Instituto da Guarda, quais são as guardas que são recepcionadas pelo nosso Estado hoje, e como tem se posicionado as decisões da maioria dos tribunais, pelo menos, né? Porque no direito, como o direito não é uma ciência exata, cada caso é decidido de uma maneira, quem decide é um ser humano, como a Adê colocou muito bem. Então, algumas situações falam assim, não é possível que decidiu desse jeito, decidiu. Então, existe isso muito presente no direito, principalmente muito presente no direito das famílias. E é bom que a gente entenda, assim, a Adê fala que eu sou muito Martin Luther King, né, Adê? Que eu sempre tenho um olhar mais positivo, acho que as coisas têm que ser devagar. É porque eu sou Malcolm X, e eu sou Malcolm X, meu negócio é Pantera Negra, meu negócio é luta. E ela tem que ser leve. Porque eu acho que o avanço, mesmo social, no aspecto das famílias, está sendo muito grande. Gente, eu tenho 47 anos. Com 20 anos, eu não imaginava um casal gay andando de mão dadas, ou se colocando, ou se casando. Eu não conseguia nem imaginar uma situação dessa com 20 anos. Eu não estou falando eu criança. Então, assim... Se nós pararmos para pensar na evolução que nós tivemos dentro da questão das famílias nos nossos últimos 20 anos, gente, é muito grande para uma sociedade extremamente conservadora e extremamente engessada como é a nossa. São séculos vivendo numa sociedade patriarcal, opressora e machista. Então, hoje, a gente vê mulheres se posicionando, mulheres ocupando seu espaço, mulheres se relacionando com outras mulheres, homens se relacionando com outros homens, homens e mulheres se relacionando, ou seja, não há mais que nominar família mesmo, depois isso muito bem. Por isso que eu sempre digo que hoje nós não temos família, nós temos famílias. E aí isso vai se ajustando de acordo com a realidade de cada um. E essa realidade se reflete também com os filhos. E eu sempre falo para os meus alunos assim, gente, tem menor ou incapaz envolvido, o Estado vai voltar todos os seus olhos para aquele caso. Tanto é que o MP obrigatoriamente tem que ser chamado. O Ministério Público precisa participar. Então, se a gente tem menor envolvido ou incapaz envolvido, a gente vai precisar ter um olhar mais cuidadoso. E aí a gente vai buscar o bem-estar do pai ou da mãe, de nenhum dos dois. A gente vai buscar o bem-estar do incapaz, seja por uma deficiência mental ou seja pela idade. Então, o bem-estar que o Estado vai proteger é do incapaz. E aí, quando a gente fala em guarda, eu sempre falo, mulher inteligente, homem inteligente, não briga com o genitor de seus filhos. Por quê? Porque a relação, e a depois, muito bem, é eterna, gente. Eu posso ser ex-mulher, eu posso ser ex-marido, mas eu nunca vou ser ex-mãe. Eu sempre vou ser mãe daquela pessoa e ela vai ter um pai. Ou uma mãe, se for uma família socioafetiva. Então, nós vamos ter aqui uma relação que precisa ser entendida, que foge da questão patrimonial, porque muito
muito, eu digo assim, que 90%, sendo otimista, das brigas judiciais que nós temos na área de família se dá por questões patrimoniais, ou por divisão patrimonial, ou por questão de alimentos. Então, a guarda, apesar de ser independente, de não precisar ser discutido no mesmo processo, eu posso discutir só a questão dos alimentos, não discutir guarda e não discutir os alimentos, são ações independentes que a gente costuma fazer juntas, mas são independentes. Eu costumo dizer que o grande problema é mexer no bolso das pessoas. Na hora que você mexe no bolso, aí muda. E a criança vira moeda de troca, né? Exatamente, que foi o que a Tati colocou muito bem. Eu digo sempre para todos, assim, acho que no momento em que nós conseguimos a nossa independência financeira, que a gente não depende do outro, a gente consegue até conversar melhor. Mas essa fala que a Tati colocou, que a carga do filho para a mulher ainda é muito maior, né? Porque a gente geralmente fica na obrigação da escola, a gente fica na obrigação do médico, a gente fica com todas essas obrigações. A carga até mental, isso, né? A carga mental, mesmo dentro de um casamento. Mesmo dentro de um casamento. Exatamente. Eu percebo uma mudança muito importante. É lenta, gente. Mas são esses tipos de debates que a gente está fazendo agora que provoca essa mudança. Eu tenho uma filha de 17 anos. A mudança de pensamento da Beatriz, para mim, é assustadora. E, ao mesmo tempo, eu vejo a mudança de comportamento da minha cunhada, que tem 30 anos, para mim, também é assustadora. Porque não pensem vocês que ela fica cuidando dos meninos e ele fica tomando cerveja. Não, ó, a Maria Flor é sua, o Francisco é meu, e cada um cuida do seu na hora da comida, de dar banho, essas coisas. Tem que dividir as obrigações. E essa importância, gente, ela tem se mostrado, até mesmo, eu falo pelo núcleo de prática jurídica. A gente vê uma mudança de comportamento, por mais lenta que ainda seja, dos homens. A gente tem que reconhecer isso. Os homens estão entendendo o papel que eles ocupam na vida dos filhos. Gente, o meu pai, eu via uma vez a cada 10 anos. E ele bancava de bom pai. Gritava aos 7 ventos que era um excelente pai. Por quê? Porque paga a pensão alimentícia, então eu estou cumprindo a minha obrigação. E quando fala, é um paizão, chega a arrepia, né? Nossa, ele é um super pai. Aí ele fala, ele é um super pai por quê? Porque troca fralda. Meu filho, ele só é pai. Ele só é pai. A sociedade é assim. Mas isso é uma discussão muito interessante, isso que você e a Bebel estão colocando, porque eu até comecei a trabalhar com algumas orientações sobre novas paternidades, né? E é o que a Bebel está colocando. Isso vem lentamente mudando, né? Aí é essa coisa, né? A gente não tem que supervalorizar isso. Existem pais que estão sendo pais, né? Hoje mesmo eu estava conversando com meu namorado, ele falando que levou, né, numa situação que fala, mas isso é difícil para você dar um banho no seu filho. Ele, não, eu sempre fiz isso. Né? Então, existem pais que estão sendo pais hoje, coisa que antigamente era questão, né, que era obrigação, isso era jogado só na conta das mães. E essa então, a gente já tem uma mudança lenta, né? E essa mudança estrutural, ela mexe muito com as mulheres também, Anne, porque a gente acha que só eu sei organizar para a criança. Então, se o pai troca a fralda, eu quero ir lá de novo e trocar. Falei, troca tudo errado. Então, a mulher acaba trazendo para si, e a Bebel já está rindo porque ela é dessas, né? Que só ela sabe, só ela tem o controle de tudo. Então, a gente precisa entender que essa criatura que chegou, ela tem uma situação que é compartilhada. Esse projeto tem que ser compartilhado. E eu acho que essa geração nova que está vindo precisa compreender isso, que na hora de ter um filho, a gente tem que sentar, estabelecer um projeto e falar, olha, você está sabendo que eu vou carregar uma criança, mas que depois você não vai poder sair 5 horas para poder ir para academia, porque vai ter um horário que é o seu plantão. E no seu plantão você vai tomar decisões, A Bebel fica doida de pensar que alguém vai tomar a decisão dos pintinhos dela. Mas a igualdade de gênero não vai acontecer enquanto a gente não entender que a gente não precisa carregar essa carga mental, enquanto as políticas públicas não derem para a gente condição de colocar uma criança na creche, porque não tem mulher que trabalha com uma criança sabendo onde é que está o seu filho. Então, são mudanças que não podem ser tão lentas assim. Essa que é a minha luta, que eu falo, a gente tem que sair, brigar e gritar,
Não pode ficar só esperando, nossa, aquele ali está sendo discriminado, tadinho, mas com o tempo vai passar. Não, gente, a coisa tem que ser de luta, tem que ter coragem de pontuar, e a gente tem que ter coragem nos mínimos detalhes, nessas questões pontuais, que as coisas E aí mudam. é ter a coragem, né? E aí, nesse ponto, saio eu em defesa aqui do movimento feminista, que tem, né, uma galera aí escracha, porque as feministas... Tem uma pessoa que eu encontro, né, com uma certa frequência, que fala assim, não, mas o problema é o feminismo, que fica sobrecarregando as mulheres, e não sei o que. Eu falei, meu filho, não fala mal do meu feminismo, não. Porque fala para ele que existe uma coisa, né, do chamada capitalismo. Pacíficas, e tem a feminista que nem a Tatiana que não cala a boca. Gente, tem tanta coisa para falar aqui, vocês falam demais. São mulheres que vão para o fronte de batalha, que rasga a roupa, que queima o pneu, que faz tudo isso, mas se não for assim, tem hora que ninguém escuta e a mudança não acontece rápido, e ela precisa. Mas, de fato, por exemplo, a minha filha é a melhor amiga da filha da Tatiana. Nós temos visto as meninas conversando, assim, a gente observa isso, né? Uma discussão, por exemplo, que a Bebel fala sobre a Beatriz também, coisa que há 20 anos nós não podíamos, nós nem imaginávamos que estaria acontecendo. E a Bia gosta muito mais de nós, ela gosta mais da gente que das amigas dela, vamos combinar. Ela já fala. Mas o legal é a gente ver essa geração. Pode falar. Não, a Bia já fala, Tia Dê, qual que é a acho que o legal é a gente ver. Gente, eu interfiro rapidão, porque adoro. 4 mulheres juntas, misericórdia, é mais do que é uma formação de quadrilha, tá? Eu quero agradecer a doação da Célia Mari, uma querida, sempre presente aqui, tá? Célia Mari, obrigada. Teve a pergunta que ela fez, Ana, eu não sei se você vai fazer ainda, porque já faz um tempinho, eu tô com medo. Eu só tô esperando terminar, fechar, tá, então vou agradecer. Ela vai falar de poliamor. Exato, então deixa eu agradecer o Alexandre, a Yara, o Ita, o Cosmos Goiás, na verdade, é o Vilen danado, né, disfarçado aí, acha que eu não sei. Vilen, beijo, brigadão por estar aqui. Mais uma vez, gente, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, não custa nada, se inscrever não custa nada. Agora, se você quiser doar R$2,99, que é simbólico, não vale nem um pão francês, na padaria, nos preços que as coisas estão, para uma discussão como essa, quanto vale, Isabel, fala para eles, quanto vale uma consulta jurídica desse nível? Vamos colocar aqui. Eu cobro mesmo, não vou mentir, não. Consulta jurídica, aniversário da Anne, sexta-feira, depois de 12 horas de trabalho, pagando vinho. Não, o que são R$2,99 na fila do pão? Meu amor, né, gente? Não, pelo amor de Deus, gente. Por favor, se torna membro, não custa nada. O que é R$2,99? Gente, R$2,99. Tem gente brigando aí por pensão por milhões. A gente só tá pedindo R$2,99. O Billy tá falando aqui, tá rindo de falar que você tá falando pouco, ó. Vamos aí. Mas olha só, você falou da Célia Mari, né, que ela é membro do nosso canal aqui, e a Elizabeth Pereira também, que tá aí, viu, Elizabeth? Boa noite, obrigada por estar contribuindo com a manutenção do nosso quadro. O Márcio Machado, meninas, fez uma pergunta aqui atrás, ele pergunta se... o que pode tirar, por exemplo, a guarda de um filho... Cadê? Da mãe. O que pode tirar a guarda de um filho da mãe? O que pode tirar a guarda do filho de uma mãe? Eu vou fazer algumas perguntas junto. Tem gente falando aqui, perguntando se a Lumena autorizou a live, né? O negócio do BBB. O Arthur disse que essa discussão que a gente está propondo aqui lembra muito a história... A história de um casamento, que é um filme que a gente, né, nós assistimos, inclusive já discutimos até, né, acho que no nosso Cine Pipoca. O Vitor Hugo está colocando aqui, todos deveriam ser iguais, queria que acabasse essa divisão. Somos todos humanos. Seria lindo e maravilhoso, Vitor Hugo, mas o mundo não funciona assim, né? Porque precisamos lidar com a realidade, né? Mas ideal seria isso. A Yara diz que quer vinho. O Elivaldo diz que está chegando com o cabo na mão para laçar a boiada, não entendi muito bem. A Carlinha está falando aqui que o mais legal é a Bela e a Dê, que a Bela, para quem não conhece, é a filha da Dê, né, que é uma fofa, uma linda, e a relação das duas, de fato, é muito bonita mesmo. O Diogo está mandando um joinha para a gente aqui.
Beijo, Diogão. Você não trouxe o vinho, tô tendo que pedir, ó, safado. E o Vitor Hugo está dizendo que ele deseja mesmo, né, que sejamos uma sociedade onde todos sejam iguais. Mas vamos lá, né? Vamos voltar para o tema, então. E aí, só para... Célia, Mária, não estou ignorando a sua pergunta, né? É porque a gente falou no início das famílias poliafetivas, e você perguntou se pode casamento poliafetivo no... poligamia. Casamento poliafetivo, ela perguntou. No Brasil. Ela fez 2 perguntas. Tem alguém que perguntou se poligamia no Brasil é crime. Tá, mas de qualquer forma, aí acho que vocês entenderam, né? Aqui, ó, poligamia pode no Código Brasileiro? Exatamente. Então, vamos por partes, né? Primeiro, Alessandra, saudade grande de você também, viu, linda? Saudade mesmo. Saudade de todos, na verdade. Também, Alessandra. Primeira questão da guarda. Eu sou mais técnica, né, gente? Vocês já viram, né? Nessas horas. A questão da guarda, gente, quando a gente fala em guarda de filhos, é um tema muito delicado. E, como eu disse, o judiciário volta os olhos. E, além dessa questão de voltar os olhos, nós temos no espírito da nossa lei um cuidado muito grande na manutenção dessa entidade familiar. O que eu quero dizer com isso, assim? Esse é até um estudo que eu fiz uma época sobre a questão da adoção. Por que às vezes, nosso processo de adoção ele é tão demorado e gera tantos problemas? Porque o Estado, primeiro, fica nessa tentativa de resgate da família biológica para depois disponibilizar essa criança para adoção. E aí, quando disponibiliza a criança para adoção, ela já está numa idade que não tem mais interesse para adoção, porque quando você pega, a gente tem mais de 30 mil casais querendo adotar e 9 mil crianças disponíveis para adoção. Só que o perfil dessas crianças, 90% primeiro é de pele parda ou negra e maior de 7 anos. E qual que é o perfil que as pessoas procuram? Crianças com menos de 3 anos do sexo feminino da pele branca. Então, não casa os perfis, entendeu? Aí, quando a gente fala isso, por que eu estou dizendo tudo isso? Para a gente ver que o nosso Estado, ele tem um olhar, um cuidado muito grande com essa questão de tentar resgatar a família. Só que a gente tem um judiciário falido, então demora muito, tudo demora demais. E para eu poder pensar, não, essa mãe não é uma boa mãe, o que eu tenho que analisar? Situação social que essa família está inserida, situação econômica que essa família está inserida, como é que foi estabelecida essas relações, tudo isso tem que ser muito bem analisado. Porque quando você pega o artigo 1638 lá do Código Civil, fala em extinção até do poder familiar. Aí você fala, deixar o filho em abandono. O que é deixar um filho em abandono? Eu sou uma mulher que vim lá do norte do país, não tenho ninguém aqui, chega aqui o caboclo me abandona, me larga com 3 filhos. Um de 6, um de 5 e um de 3 anos. Eu não tenho um parente, não consigo vaga na creche e eu preciso pôr comida na boca dos meninos. Aí eu falo para o mais velho, meu filho, mamãe está deixando a comida aqui, é a mamadeira dos seus filhos. Tranco a porta, saio às 7 da manhã e volto às 7 da noite. Eu deixei meus filhos em abandono? Deixou. Mas isso é motivo para colocar essas crianças em adoção. Aí vem o Estado para tentar apaziguar a situação e vem com assistente social, perícia psicológica, etc., para poder tentar dar suporte para essa família. Mas vejam que se a gente for ser positivista, se a gente for fazer uma interpretação seca da lei, quais seriam as situações? Deixar em castigo imoderado, praticar atos contrários à moral e ao bom costume, sabe? Então, são situações que são muito abertas, e aí tem que ser analisada caso a caso. Em situações práticas, e aí tentando responder a pergunta com mais assertividade, o que a gente vai perceber é que para você dizer assim, olha, um filho foi retirado da mãe ou do pai, até saiu uma decisão recente agora da guarda que foi direcionada para tios, porque os pais não tinham condições. O que tem que ficar demonstrado? Realmente um conflito estabelecido e falta de condições psicológicas, sociais, econômicas dos pais para estarem com esses filhos, mas principalmente a parte psicológica e emocional. Quando a gente vai tratar de questões de família, uma das
quando tem esse tipo de conflito. Uma das coisas que são necessárias hoje é o que a gente chama de equipe multidisciplinar, que são os psicólogos, os assistentes sociais. Então, geralmente, os processos são encaminhados, se não houver como contratar peritos privados, vai para os CREAS e é feito essa análise através do Estado mesmo, do município, e aí todo esse corpo técnico é que vai respaldar a decisão. Ah, mas uma mãe separou e arrumou um namorado e está morando de novo, já está morando junto com esse namorado. Isso é motivo para tirar uma criança de uma mãe? De jeito nenhum. Gente, a gente está falando de mãe, a gente não está falando de Nossa Senhora consagrada, santa, não. Eu vou seguir minha vida assim como o pai dos meus filhos seguiu a vida deles. Então, a gente carrega na nossa história, aí, minhas historiadoras de plantão, né? A gente carrega a imagem da mulher pura, da mulher santificada, da mulher que tem que ser ali tratada como um ser intocável. E nós, mulheres, temos os mesmos desejos, as mesmas vontades que os homens. Bebel, então, posso perguntar também? E se ela for uma prostituta, Bebel? Se ela ganhar vida na prostituição? Nossa. E aí, Bebel, ela vai perder a criança? Ao contrário, eu já advoguei para várias meninas. É uma profissão como qualquer outra, né? A grande questão, gente, às vezes eu sou professora, como eu sou advogada, mas eu trago para dentro da minha casa, às vezes, um ambiente extremamente insalubre. Às vezes eu faço da minha casa um ambiente de drogas, um ambiente de violência. Então, esse ambiente é que vai ser analisado se é saudável para a criação de uma criança. Ou de um jovem, né? De um incapaz. Então, é isso que vai ser analisado. Aonde que esse incapaz está inserido? Aquele ambiente é... Porque, às vezes, gente, eu tive cliente, por exemplo, que trabalha como... eu chamo profissional de sexo, né? Que ela... Ninguém falava para início de conversa, né? Eu sou muito tranquila com isso, e a gente sabe de várias também, que ninguém nem imagina que trabalha com isso. E mantém uma vida super regular, os filhos são pessoas, assim, incríveis, super educados, super legais. Então, não é isso. Não é a minha vida particular que vai dizer se eu tenho competência ou não para ter os meus filhos sobre a minha guarda. E sim, o que eu, mãe, vou praticar com esses filhos, ou o que esse pai vai praticar com os filhos. É isso que a gente tem que entender. Só para fechar, para passar para Dê, vocês terem uma ideia, gente, uma vez eu ouvi a doutora Maria Berenice, uma das maiores juristas na área de direito de família, ela levantou muitas bandeiras importantes, como a união homoafetiva, a questão da adoção. Eu sou muito fã dela, porque ela levanta bandeira, e isso é muito legal. E ela fez uma fala numa palestra que me chocou muito, assim, que até para pais que molestam os filhos sexualmente, ele tem direito de visita. Isso é muito pesado, né? Isso é muito pesado. Porque a primeira coisa que você quer é tirar o molestador, você quer tirar o agressor de perto da criança. Mas essa questão de tentar resgatar de laços, etc., ela entende que deve ser mantido, que sejam visitas assistidas, acompanhadas, etc., mas que devem ser pensadas com muita cautela. É um tema muito espinhoso, eu sei, mas eu fiz essa colocação só para a gente entender que não é fácil você retirar a guarda de ninguém. E nem mesmo o direito de visita, que não está atrelado, inclusive, à questão do pagamento de pensão, que é outro ponto importante. A pessoa, ele não paga pensão, então também não vai ver as crianças. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pensão, você vai discutir em outro momento, executa, manda prender, faz o que você quiser, mas ver os filhos, a convivência com os filhos não pode ser alterada, tá? Isso é importante a gente registrar. Desculpa, eu falo Excelente. Muito. Imagina, não, foi ótima a explicação, foi ótimo. Vou só levantar a bola aqui, porque a Bebel, todo mundo falando quando é que a mãe tira, quando é que a mãe pode perder a guarda. Vamos lembrar também que a mãe precisa nesse arranjo da guarda, pai e mãe também vão precisar do apoio do outro, porque vai ter uma hora que você vai estar aí querendo sair para balada, e você é mulher, você tem todas as suas
funcionalidades, você tem todos os seus desejos, então isso precisa ser um arranjo de muito acordo, porque você precisa entender que vai ter final de semana que você quer ir para balada, e você quer deixar o seu filho em segurança com o pai dele, do mesmo jeito que o contrário também. Então esse arranjo de guarda não pode ser uma coisa só determinada pela lei, precisa, gente, não tem como. Tem que sentar pai e mãe, tem que ter interesse, tem que deixar de lado o ego, essa vontade de, não, vou trocar, já que não pagou pensão, não vai ver a criança. A gente tem a necessidade de conviver com quem é pai, com quem é mãe, e a gente sabe disso, todo mundo que tem um filho sabe o quanto o filho gosta de estar perto do pai e o quanto o filho tem uma ligação forte com a mãe também, e essa ligação é forte com os dois. Então a gente precisa ter responsabilidade na hora de fazer esses arranjos, gente, às vezes é muito doído, é difícil, mas não adianta, tem que sentar, tem que enfrentar, e eu acho que todas nós 4 aqui já passamos por isso na vida pessoal. Eu e Bebel, a gente passa por isso no escritório, vendo a dor de cada um que chega lá, mas precisa ter responsabilidade com quem está nesse mundo. Responsabilidade é uma coisa, desculpa, só para completar seus raciocínios, a gente tem que o direito da família é a criança. Se você quer lutar por outros direitos, então você vai para os lugares cabíveis para a luta desses direitos. A prioridade é a criança. Então, quando você cita esse tema, Bebel, de pais abusivos, né? Inclusive de pais agressores, eu já escutei também que realmente tem que existir essa possibilidade da aproximação, que a criança ela não pode ser castrada do direito de ter uma figura paterna. De ter um ente, não pode ser tirado dela independente, né? É bem polêmico, mas ao mesmo tempo nos leva a pensar em muita coisa, e principalmente que o foco do direito de família é a criança. Não é a pensão, não é a questão da guarda, é o benefício e o bem-estar da criança. Eu acho que isso sempre tem que ser bem claro, né? E eu gostaria até de reforçar isso, essa fala tanto da Denise quanto da Tatiana, né? O quanto é bom para os pais, né? Para nós que amamos os nossos filhos, ver os nossos filhos crescerem saudáveis, felizes, né? Eu costumo dizer, criança que canta enquanto brinca é uma criança feliz. Né? Então, a criança que sabe, que tem, né? Uma vez minha filha fez uma fala muito, que me marcou muito. Ela tinha, acho que 3 ou 4 anos. Ela falou assim, mamãe, é muito bom saber que você e o meu papai querem ficar comigo. Né? Por quê? Porque ela via que a gente sempre, quando havia algum tipo de desentendimento, é porque eu queria ficar com ela, o pai dela queria ficar com ela, e a gente estava aí sempre, né, trabalhando para ver quem ficava e negociando para ver os finais de semanas e tudo mais. Então, isso é muito importante. Né? Então, criar essa cultura, uma coisa que a Denise colocou que eu acho muito importante, né? Nós, mulheres, fomos domesticadas, é a mãe que tem que ficar com a criança, é você, a mãe, a mulher que sabe como fazer, não, os pais sabem fazer também, e se não sabem, podem aprender, né, e isso é importante para uma logística de vida, porque, gente, criança toma tempo, criança, né, ela mãe também, precisa de férias, de se relacionar, trabalhar, produzir. Exato, escrever artigo. A gente faz tudo e mais. Isso. E aí, eu acho que tanto nós quanto... E aí, algumas pessoas estão comentando aqui sobre alienação parental, né? Alguns colocaram paternal, mas aí até corrigiu aqui. A alienação parental, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque aí eu queria até que vocês falassem, a gente está com o tempo quase acabando aqui, mas falassem um pouquinho o que seria alienação parental, porque tem gente que acha que é só quando você xinga o outro, né? Vou falar 2 minutos, vou falar 2 minutos, porque a Bebel sobre essa live aqui, tem um caso de um... Tá, porque tem uma pessoa que falou para mim, olha, eu tenho guarda compartilhada, e aí também queria fazer uma outra pergunta, né? Falar sobre a guarda compartilhada aqui nos comentários também. Se essa é uma regra, né? Ou se não, os pais podem escolher, ou se a justiça já orienta para que seja assim, que eu acho que também seria legal, né? Sempre alguém que vai separar sempre me pergunta, a guarda de vocês é compartilhada? É regra isso? Como é que funciona?
né? Então, falasse um pouquinho da alienação parental e da guarda compartilhada. Como é que fica isso hoje na justiça? Quando os pais estão, né, pensando em separar. Vou falar 2 minutos, porque Bebel que é muito craque nessa história aí. Gente, e aí eu só vou falar uma coisa muito importante, que eu sou muito grata à minha ancestralidade, pelos conselhos que eu recebi como mãe. E eu me lembro da minha avó, quando a minha filha nasceu, e é um conselho que eu levo para todos, para o escritório, para as clientes que eu atendo. A gente ensina a amar. A gente dá o exemplo do amor, mas você não direciona. Se você ensina seu filho a odiar, ele vai odiar você, mãe, ele vai odiar o pai, ele vai odiar todo mundo. É o exemplo que faz isso. Eu fiz uma sustentação oral no tribunal e quando eu entrei para fazer essa sustentação oral, foi uma coisa muito chocante, porque os desembargadores, 2 dos desembargadores que compunham a Câmara são meus amigos pessoais, e eu entrei para fazer uma sustentação oral de um pai que estava sendo acusado de abusar sexualmente de uma filha de 4 anos. E quando eu entrei, eu já comecei a minha sustentação oral dizendo, olha, eu tenho muita segurança de estar aqui, porque todo mundo conhece a minha luta, vocês conhecem a minha luta feminista e vocês sabem quem eu sou. Mas eu acredito que situações onde você traz alienação parental, você acaba por enfraquecer toda a minha luta feminista. Então, por isso que eu me sinto confortável de defender um pai que foi afastado de uma filha durante 4 anos por uma situação de alienação parental. Então, imagina o prejuízo que isso causa para a vida de um ser humano. Sim. Então, gente, eu acho que a Bebel vai falar bem a parte técnica do direito mesmo, porque é a praia dela, mas eu acho que a gente precisa ter a consciência que pai e mãe ensina e dá exemplo de amor. E a gente não direciona, você ama aquele, não ama aquele, não. Quem expande amor, gente, exala amor. Quem não tem amor para dar, não tem jeito. É ou não é, Bebel? Isso aí. É muito interessante, porque a lei, né, vem tentando proteger. E aí até aproveita essa fala do amor, que o Diogo Mota perguntou, tem resistência do judiciário em relação à adoção por casais homoafetivos. Não, viu, Diogo? Ao contrário. Hoje, os casais homoafetivos têm conseguido aí, com muito êxito, as adoções, porque eles são mais desprovidos de preconceito. Então, como eles não trazem muitos preconceitos, eles aceitam a adoção de crianças maiores, crianças negras, crianças com irmãos. Então, esses casais têm tido muito êxito aí na adoção, tá? E não existe nenhuma resistência quanto a essa questão. Em relação à alienação parental, a lei é muito específica, ela traz as questões de alienação, como se dá alienação parental de forma muito detalhada, e aí qualquer tipo de tentativa de não deixar o outro ver, agressão física ou verbal, enfim, são situações que a lei deixa muito bem especificada. Sofrendo alienação parental, a lei também especifica as penas, assim, o que pode ser provocado, multa, afastamento, perda do poder familiar, são vários tipos de sanção para essa alienação. É uma ação própria que a gente propõe de alienação parental e nessa ação tem que ser feito aí o laudo psicológico, o laudo da assistente social, para que o juiz possa, com essa equipe multidisciplinar, ter ali realmente a visão correta do que está acontecendo. Porque, às vezes, gente, não é que a pessoa está errada, não. Ela cria na cabeça dela a situação. Eu já vi situação da pessoa falar assim, não, eu tenho certeza que ele está molestando. Certeza absoluta. Gente, não acontecia nada. Fez exame, fez perícia psicológica, não tinha nada. A pessoa criou o fantasma dentro da cabeça dela. Então, muitas vezes, é necessária essa equipe multidisciplinar para que realmente a verdade se aproxime da justiça, para que a coisa não fique desencontrada. E cada um tem a sua verdade. Isso também é muito importante colocar. Agora, a gente já está no finalzinho, né? Então, eu vou falar agora no finalzinho, porque eu choro qualquer coisinha. E eu quero deixar registrado aqui. Seu microfone está desligado, tá, Anne? Até bom, porque aí você não me atrapalha. Não, mas espera aí, só antes de você falar, então, da gente chorar. Só alguém... vocês responderam a Célia Mari sobre a questão do casamento, da poligamia?
Minha tese de doutorado. Ela esperou educadamente. Ô, Célia, desculpa. Inclusive, é minha área, assim, eu pretendo fazer pesquisa nessa área, inclusive. Nós estamos num momento muito delicado sobre esse tema na nossa história jurídica. Por quê? Porque nós temos decisões contra o reconhecimento do poliamor. Nós estamos aí com a decisão do STF importante, que foi no final do ano passado, não sei se foi final ou início desse ano. Bebel, tem que diferenciar, porque ela falou poligamia e você está falando de poliamor. Faz essa diferença aí pra gente. Tá. Só terminar, então o STF não reconheceu a pensão, como disse o STF, para amante, tá? Existe realmente, o que seria a poligamia? A poligamia é casamento com mais de uma pessoa, né? E esse casamento com mais de uma pessoa, ele não é recepcionado no nosso estado, ao contrário, é até crime, né? Até tem uma questão criminal aí que embarca isso daí. Mas o que a gente, às vezes, vem tentar trazer é o reconhecimento das famílias poliafetivas. Então, aquelas que... Bom, eu me relaciono com a Anne, eu me relaciono com a Tatiana, eu me relaciono com o Júnior, e a gente se conhece. Ou eu me relaciono com o Júnior, com o Pedro, com o João, e tá tudo certo. A gente se entende e a gente vive muito bem. Nessa situação, gente, eu sempre uso uma pessoa já é custódia, né, William? É verdade, eu também acho. Mas, enfim, MC Catra era um exemplo vivo disso. Ele tinha as uniões dele, né, todas aí abertas, os vários filhos, etc. Mas, exatamente provocado por isso, a gente teve uma decisão não, acho que é um provimento do CNJ, uma portaria do CNJ, que hoje eu não consigo mais registrar 2 contratos de união estável em cartório mais. Antes eu conseguia. Hoje eu não consigo mais, entendeu? Então, eu não tenho mais como fazer uma escritura pública de mais de uma união. Aí você vai para uma discussão previdenciária. A gente tem várias decisões previdenciárias prestigiando a amante. Qual é o grande problema disso? E tem um projeto de lei que eu li essa semana, inclusive, que está em trâmite, que traz aí o não reconhecimento do casamento ou das uniões poliafetivas ou da poligamia que seja, porque entende esse projeto de lei que nós somos um país monogâmico e que a monogamia seria um princípio, isso também é outra discussão, que seria um princípio, e essa monogamia, então, impediria qualquer forma de reconhecimento. E só uma última fala, porque é muito importante. Quem lê Engels vai entender que a monogamia é a primeira ferramenta de opressão da mulher. Porque a monogamia surge para reprimir a mulher, porque o homem nunca foi monogâmico. Verdade. A mulher era obrigada a ser monogâmica, o homem não. Então, Foucault, a monogamia é uma repressão às mulheres. Se a gente pegar desde o primeiro código até hoje... para garantir a legitimidade da propriedade. Leiam Engels mesmo. É a casa, a família, a propriedade privada, né? Um clássico, eu recomendo também. Gente, deixa eu fazer um comentário que eu morri de rir. A Kelly falou assim, ó, essa orquídea tá dando trabalho. Vocês viram o salto triplo que eu dei aqui? Pra salvar a orquídea. Gente, eu tenho um gato que ele passa, onde ele passa, ele vai levando, ele vai destruindo. Ele é sempre um convidado das lives, sempre. Ele fica o dia inteiro morto, mas aí no dia que a gente faz a live, ele resolve andar pela live. Ai, mas fica animado o negócio. Menina, mas ele já derrubou a orquídea, já deu um triplo aqui, um duplo, aí a menina tá morrendo de rir aí, ó. Desculpa, Kelly, eu sou delicada igual um rinoceronte, minha filha, vai acostumar. Ai, gente. Mas sabe, a Kelly ainda coloca assim, a pessoa pode ter muitos amores, mas não pode casar perante a lei. O grande problema que eu vejo, o olhar do juiz, bom, aí até a D é melhor que eu nesse aspecto, que é muito mais processualista que eu. Mas eu vejo que o grande problema do reconhecimento dessas uniões, e teve uma pergunta lá atrás, eu não sei de quem foi, que falava essa questão até sucessória, como é que se daria a questão dos alimentos, a questão patrimonial. Aí vem o dinheiro, percebem? Muito mais voltada à questão patrimonial. Como é que vai ser a partilha de bens? Como é que vai ser a questão? Eu tenho que pagar a pensão para 2 pessoas.
é isso que mexe e que traz essa resistência muitas vezes. Porque que a gente dizer, come, às vezes... A gente é tão comum a gente saber, não, fulano tem 2 mulheres, tem 2 famílias, e sempre teve presente na nossa história, eu, tu, eles, a gente conhece também aí, né? Então, e o legislador não pode ter preguiça, de enfrentar o problema. A lei não vem para regular a vida, para que a gente tenha pacificação social, não vai ser a lei que vai criar ou vai tirar, é um comportamento que já existe. Tem problema previdenciário? Tem problema sucessório? Tem. Vamos resolver o que vem disso. Vamos dividir? Não vamos? Como é que isso vai ser ajustado? Mas não é dizer, não, a gente vai proibir, porque se a gente proibir, isso não vai existir. Gente, relação poliafetiva sempre existiu, sempre vai existir. Quem quer viver um relacionamento aberto, ok. O Estado não pode interferir na nossa sexualidade. Essa é que é a grande questão. Se vai ter que enfrentar problema previdenciário, bacana, enfrenta. Vai ter que enfrentar problema de propriedade, enfrenta. Vai ter que enfrentar problema sucessório, enfrenta. Mas não dá para simplesmente usar a ferramenta da lei para dizer, não, a gente proíbe. Proibindo, nunca ninguém mais vai ter amante. Vamos fazer uma lei, olha, proibido ter amante no Brasil. Pronto, aí resolveu o problema de todo mundo. É assim que vai funcionar? Deixa eu só aproveitar. Oh, meu Deus. Se tivesse uma lei dizendo assim, Denise, você tem que mudar a partir dos 40 anos, você vai mudar a sua sexualidade. Não vou por conta de uma lei. Não vai mudar a minha história. Não vai. Deixa eu só pegar o gancho da Divina aqui, da Divina Cardoso, que ela coloca assim, o patrimônio pega mais, pois um trabalha para outro usufruir. Não dá. Gente, essa fala assim, Divina, e aí eu não sei, né, o seu posicionamento, mas enfim, eu sempre falo isso. Por exemplo, isso é muito comum onde meu irmão mora, da mulher trabalhar e o homem ficar em casa cuidando dos filhos. E vice-versa, e tá tudo certo. Porque o casal optou que um vai fazer o trabalho doméstico, que eu odeio, diga-se de passagem, eu pago para trabalhar se for necessário, mas não me manda fazer serviço de casa. Podem se casar. É muito pesado, assim. Achar que a pessoa que está em casa, lavando, passando, cozinhando, cuidando de menino, não está tendo desgaste, não está trabalhando muito. E está trabalhando para o outro sair, para o outro poder estar bem no seu trabalho, produzindo bem no trabalho, com tranquilidade. Então, essa questão do trabalho que traz a remuneração e o trabalho não remunerado, os dois são trabalhos. Essa é a grande questão. Na hora que a gente começa a entender isso, e ainda vou um pouco mais, se eu optei estar com uma pessoa em que ela não está trabalhando ou né, não tem ali uma atividade não remunerada, sei lá, mas tá bom assim, enquanto eu estou usufruindo daquela relação, tá bom. Na hora que eu termino a relação, tá ruim? Aí eu não quero arcar com todos esses ônus dessa grande relação. É isso que as pessoas precisam entender. Tudo tem o ônus e o bônus. Então, quando a gente entra para uma relação, existem ônus e bônus. E eu entendo que isso tem que ser mais discutido mesmo. Acho que a gente podia fazer outra dessa para a gente discutir só essas questões financeiras, patrimoniais. Amadurecimento afetivo. A gente cresceu no campo do trabalho, a gente enquanto profissionais, mas será que a gente está crescendo afetivamente? Será que a gente consegue? A gente tira a roupa com tanta facilidade, mas será que a gente consegue olhar para o cara e falar, cara, você não é tão bom assim, você é ruim para trabalhar, me deixa ir para a rua, você fica em casa, vamos combinar que você é muito... Você não tem muita aptidão para as questões patrimoniais, vamos, cada um fica com a sua vocação. Será que a gente tem essa coragem? Deixa eu só fazer Vai, Bebel. Vocês falaram ver outro debate. Tem muitos homens na live falando que são pais. Eu acho que discutir modelos de masculinidades, novos modelos de masculinidade, seria um tema muito legal, porque a gente entra nesse modelo de novos, mais do que pais, né? Novos masculinos, porque essas situações se cruzam, elas não se separam. Fica uma temática bem legal aqui pelo indício das declarações. Eu estou eu estou preocupada com o tempo, gente. E eu acho que o Diogo Mota fez uma colocação interessante. Essa observação. Diogo, safado, assim, eu só posso chamar de meu ouvindo, chegou até agora por causa dele.
Nossa Senhora. O Diogo fez uma observação em relação à questão da guarda compartilhada nessas famílias plurimas. Isso hoje, Diogo, já é uma realidade, tá? Por exemplo, eu sou casada, tenho um filho de uma relação anterior, o pai é presente, mas o padrasto também se tornou presente. Se o meu filho reconhece esses dois homens como pai, hoje é possível eu ter uma mãe e dois pais no registro, que é a filiação socioafetiva. Então, com essa filiação socioafetiva hoje, acabou completamente aquela estrutura de eu achar que eu tenho que ter uma mãe e um pai no registro. Eu posso ter dois pais, posso ter duas mães, posso ter duas mães e um pai, enfim, como a família estiver estabelecida. E o importante da guarda, para todos eles, esse reconhecimento é muito legal, é porque aí você dá o direito a todos aqueles que são pais, de participarem da vida do filho. Porque se esse padrasto, por exemplo, se divorcia da mãe, ele não teria direito a contato, a visita, enfim. Aí ele passa a ter com o reconhecimento dessa filiação socioafetiva. É lógico que ele também passa a ter obrigação. Então, sempre eu digo, ônus e bônus. Ele tem obrigação de alimentos, ele tem obrigação, outros até participação sucessória, mas ele também tem o direito de guarda, de convivência, enfim, né? Essas questões voltadas aí à paternidade. Então, eu queria fazer esse registro, porque isso já é uma realidade, tá? Ótimo. Ótima observação. Vamos encerrar, que a gente já passou os 10 minutos, senão o povo vai matar a gente. Bom, deixa eu fazer um último registro, gente, então. Alguém fala mais do que eu. Termina a live para Anne. É mais do que isso. Eu quero deixar registrado, gravado e publicado. Você é um dos maiores presentes que a vida me deu. Eu agradeço todos os dias o dia que eu te conheci. Todos os dias. Você é muito especial, Anne. Você é muito querida. Você é muito amiga. Você é uma das pessoas mais amadas que hoje eu carrego. E eu queria, assim, eu já falei que eu ia falar no final, porque eu já começo, né? Então, eu não podia deixar de fazer isso. Eu não podia deixar de fazer esse registro, tá? Você mora no meu coração, conte comigo. Você sabe que quando eu falo conta comigo, é porque pode contar mesmo. Para o resto da sua vida, minha amiga. Você me deu força em momentos da minha vida que só você sabe. Tanto que você foi importante. E eu não esqueço, viu? Eu não esqueço. Você é muito especial para mim. Obrigada, viu? E para os demais, usem máscara, fiquem em casa, não saiam, pelo amor de Deus. Amém, amém. Gente, um beijo grande, a gente aguarda vocês. Quem não deixou seu like, deixa o like, se inscreva, se torne membro. Dê esse presente para essa pessoa amada, tão especial aqui no nosso canal, que completa aninhos hoje, vai comemorar daqui a pouco, em casa, isolada, seguindo todas as regras necessárias. Por favor, reitero o pedido da Bebel, fique em casa, use máscara, se isole. E vambora, bola para frente. Sexta-feira, às 8 horas, nesse mesmo horário, mesmo canal, a gente vai estar aqui brindando mais algum problema e refletindo, dialogando como sempre, tá bom? Menina, um beijo no coração de todos. Obrigada, super. Obrigada a você, Denise. Obrigada, Bebel. Foi lindo, beijo, gente. Amiga. Obrigada. Foi ótimo. Pode chamar, viu? Que eu venho mesmo. Adoro sempre. Eu anotei tudo, minha filha. Tudo. Foi uma delícia. Foi uma delícia a conversa, gente. Muito obrigada. Obrigada, ó, gente. O pessoal do canal aqui, ó, da TV Resistência, tá falando que a gente pode ficar mais 3 horas. Para mim tá tudo certo. Eles mandaram, o Gilbert disse que mandou um vinho. Não chegou até agora. Eu tô desconfiada. Olha, eu queria dizer que precisam ser 4 vinhos. Tá? Só prefeito de informação. Pois, Isabel, você não acha que tinha que ser um para cada convidada? Assim, com certeza. Gente, eu vou encerrar e a gente continua conversando nos bastidores.